em alguns princípios extraordinários. No livro de Atos, capítulo número 10, eu não passei nada para a mídia, mas eu estou passando agora, aleluia. Né? Então você pode dizer um glória a Deus. Né? Que aí quanto mais você vai dando glória, mais a imagem vai chegar aqui com o texto para a gente ler. Né? Aleluia, glória a Deus. Agora vem, Atos 10, versículo 1 a seguir, a Bíblia fala assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele teve uma? Não entendi. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão. E viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas. Existe uma outra versão que diz, suas orações e a sua generosidade. Repete comigo, generosidade. Subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha o versículo 5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. Esse é o início da história. Vamos para o final. Mesmo livro de Atos, capítulo de número 10. Nós vamos lá para o versículo 44. Se eu não me engano. Vem comigo aqui, Mid. 44, isso mesmo. A cabeça ainda está boa, aleluia. Atos 10, versículo de número 44 a seguir. Olha a consequência da generosidade na vida de um homem. Olha o que Deus vai fazer. A Bíblia vai dizer assim, Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, ou seja, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes estejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Aleluia. 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Você pode dizer um amém? Deixa eu tentar te explicar rapidamente o que acontece. Um italiano, ou seja, um homem que não era judeu, vivia no outro contexto, vivia no outro território. Só que esse homem, ele não apenas reconhecia quem Deus era, como também adorava ao Senhor com constantes orações e vivia uma vida de generosidade. Ele abençoava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele esmolava na vida de pessoas. Ele vivia um ambiente de generosidade. E a Bíblia fala que suas orações e a sua generosidade subiu ao coração de Deus. E quando Deus recebe aquela adoração, quando Deus recebe aquela entrega, Deus, ele move o céu. Deus envia anjos. Deus vai atrás de um profeta que estava em Jope. Deus começa a mover o mundo espiritual para atingir aquela casa. E a Bíblia fala que Cornélio, debaixo de uma direção, envia homens para encontrar com Pedro. Pedro lá recebe uma visão, sabendo que homens viriam para o encontrar. E com um detalhe, Pedro era judeu. E Pedro não estava acostumado a pregar para gentios. Em outras palavras, na cabeça de Pedro, só o judeu deveria receber coisas de Deus. E ali, Deus dá uma visão para Pedro entender que ele seria usado para romper limites, para ir além do que era natural na sua vida. E quando os homens de Cornélio chegam, Pedro já sabia que ele deveria ir. E na casa de um italiano, não de um judeu, de um italiano. Poderia ser na casa de um brasileiro, poderia ser na sua casa. E a Bíblia fala que quando Pedro vem,
ele começa a pregar o evangelho aos gentios. Ele começa a pregar o evangelho para aqueles homens que estavam ali e nunca tiveram a oportunidade de entender princípios extraordinários da palavra. Pedro não parou o culto. Pedro não disse, agora ministraremos batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que enquanto Pedro pregava, fala comigo, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos. Todos foram cheios do Espírito, aleluia. E ali houve um grande avivamento, porque houve um tempo de expansão. Repete comigo, expansão. Expansão do reino. Os limites de Jerusalém foram rompidos e agora um povo na Itália está recebendo a palavra. Não só um tempo de expansão, agora um tempo de renovo, porque essas pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo. E junto com a expansão e o avivamento de um renovo, agora uma palavra está sendo entregue para uma nova estação na vida daquelas pessoas. Expansão, novo tempo e um ambiente de avivamento. Tudo isso aconteceu porque Deus viu a generosidade de um homem. Às vezes nós achamos que é vir para o culto que pode atrair Deus. Às vezes nós achamos que é só ler a Bíblia que vai atrair Deus. Mas se tem uma coisa que movimenta o mundo espiritual, não sei se você percebeu no texto, anjos foram movimentados pelo céu, profetas se movimentaram pelo céu. Deus teve que dar visão para um, visão para o outro, anjo subindo, anjo descendo, tudo isso por causa da generosidade de uma pessoa. Você não tem noção do que Deus pode movimentar no mundo espiritual para atingir não apenas a vida de Cornélio, e esse é o maior ponto, porque Deus não atingiu Cornélio, Deus atingiu a partir de Cornélio a sua casa, a sua família e toda a região que ele estava. Porque o que Deus faz na sua vida não é apenas para você desfrutar. A verdade, eu tenho entendido algumas coisas. É que quem dá fruto não se alimenta do fruto que dá. Quem dá fruto, frutifica para que outros se alimentam. Eu nunca vi uma árvore frutífera se alimentar do fruto que ela produz. A verdade, o propósito de uma árvore é alimentar quem está ao seu redor. Quem aqui é um cristão frutífero, um homem e uma mulher frutífera, diga glória a Deus. Então nunca queira de Deus frutos para ser alimentado. Quando Deus te der frutos, é porque Deus vai fazer de você uma fonte para alimentar outras pessoas. Quem está aqui comigo diz amém? Uma geração inteira foi afetada, abençoada e viveu um avivamento por causa de uma generosidade, por causa de um homem generoso. E nessa noite eu estou olhando para homens e mulheres generosos aqui, aleluia. Nós não precisamos ser uma multidão para movimentar o céu. Nós não precisamos estar com essa igreja abarrotada de gente para movimentar o céu. Nós precisamos de um coração generoso para que Deus se movimente aqui nessa noite, aleluia. Para que Deus possa alcançar a tua casa, para que Deus possa alcançar a tua família, para que Deus possa alcançar a tua empresa, para que Deus possa alcançar os teus amigos, para que Deus possa alcançar a tua região. Não sei onde você mora, mas eu quero declarar que através da tua vida, a tua região inteira vai ser impactada para a glória do Senhor. Então nessa noite eu quero te dar a oportunidade de viver um ambiente de generosidade. Eu quero te dar a oportunidade de em Deus nos movermos agora. Se você é membro dessa igreja, talvez você veio aqui preparado para dar o seu dízimo, esse é o seu momento. Ou não, você veio aqui hoje disposto a entregar uma oferta. Não, pastor, eu sou um visitante. Não se sinta constrangido. Mas o que nós acabamos de ler não é um princípio para crente. Esse é um princípio para quem obedece. Se você obedecer o princípio da generosidade, pode ter certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Então, como que você pode fazer isso? De várias formas. Os nossos diáconos estão aqui com as maquininhas de cartão. Você só precisa levantar a mão e eles levarão a maquininha até você. Ou você pode fazer aqui, um Pix, está aqui o nosso QR Code. Você pode apontar aí para seu celular e fazer a sua oferta. Só não fique sem liberar uma semente nessa noite. E você que está aqui, quando você tiver a tua semente dada, entregue, você vai pegar um envelopezinho aí nessa cadeira. Quem está na frente, provavelmente o envelope vai estar atrás. Mas quem você é, você pode ver na sua frente o envelope. Você vai pegar e você vai trazer no altar.
Você vai colocar a sua oferta, a sua semente no altar. Porque eu tenho certeza que Deus hoje vai receber a nossa generosidade em nome de Jesus. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Você que está em casa, aí na sua tela também está aparecendo agora aí QR Code. Você pode também ofertar ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças nessa noite. E te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que cada semente, com que cada entrega, com que cada oferta, cada dízimo, se torne, Pai amado, como um bom perfume às tuas narinas. E que, Pai, o Senhor movimente os céus na vida dos meus irmãos. E eu declaro, Pai amado, em o nome de Jesus, um tempo de expansão sobre a vida deles. Eu declaro, Pai amado, no nome de Jesus, um tempo de um grande avivamento, de um grande mover do Senhor na casa deles. Eu quero declarar, Pai amado, no nome de Jesus, que os céus se movimentem, para que através dos teus filhos, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam impactadas. Nós declaramos, Pai amado, empresas crescendo, empresas prosperando. Nós damos, Pai amado, em o nome de Jesus, uma declaração de fé. Nós dizemos porque a Bíblia fala que aquilo que cremos precisamos falar. Porque esse é o espírito da fé, nós cremos e por isso falamos. Eu quero declarar, Pai amado, que sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, haja um grande milagre, haja uma grande reviravolta, que no nome de Jesus, os contratos que até aqui não foram fechados, que eles comecem agora a ser destravados e no nome de Jesus, nós possamos ver o teu agir, trazendo os novos contratos, fazendo com que as tuas empresas, dos teus filhos, Pai amado, possam crescer, possam expandir. Aqueles que estão começando, Pai amado, que eles não desprezem os pequenos começos, porque nós sabemos que tudo começa pequeno, mas o final será de grande prosperidade, será de grande colheita. Por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor e declaramos em o nome de Jesus um novo tempo e uma nova estação sobre a vida do teu povo. Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Gente, para a gente não perder muito tempo, eu só preciso falar uma coisa aqui com vocês, bem rápido. É o nosso primeiro culto de empresário da nossa igreja. E eu estou muito feliz com isso. E eu queria muito que você pudesse celebrar comigo a vida de uma pessoa que, para mim, é extremamente importante para a vida dessa igreja. Essa pessoa, na verdade, sem ela, essa igreja não existiria. Eu queria que você pudesse celebrar com muito ímpeto, com muita coragem, com muita força. Porque numa quinta-feira à noite, essa pessoa vir aqui para poder cultuar. Um dia fora dos padrões do nosso culto.
um dia fora de tudo que nós estamos acostumados. Pessoas que trabalharam o dia todo, ou uma pessoa específica que trabalhou o dia todo e está aqui hoje para me entregar o seu melhor. E eu queria muito que você me ajudasse a celebrar a vida dessa pessoa. E quando eu te pedir, você vai aplaudir com toda a força do mundo. Quem que é essa pessoa? Esse irmão que está do seu lado. Você pode aplaudir a vida dele aí? Ó, olha só. Glória a Deus. Dá para aplaudir com mais força, gente? Ele é muito importante para a gente. Aleluia. Você é muito importante. E nós somos gratos ao Senhor por você estar aqui, tá? Uma das coisas que eu mais celebro na minha vida são pessoas que se dispõem. Pessoas que se dispõem. E eu tenho certeza que um grande avivamento vai começar a partir de nós que estamos aqui. Aleluia. Tá? Eu creio nisso. Quem crê comigo diz amém. Então, assim, a partir de agora, nós vamos ter praticamente, ou a minha intenção é que todo mês nós tenhamos esse encontro com os empresários. Talvez você veio aqui hoje para ver como que vai ser, qual que vai ser a ideia. Inicialmente, nós não vamos começar com grandes eventos, não, vamos começar com encontros como esse. Cultos, louvor, adoração, oração e uma palavra dentro desse contexto. Em breve, teremos o nosso Dia Empreendedor aqui, onde nós vamos ter palestras, onde nós vamos ter eventos específicos. Em breve, teremos um café, né, com os empresários da igreja. Nós vamos fazer grandes eventos, mas vamos com calma. No início, eu prefiro que o teu coração seja aquecido num ambiente como esse ambiente, a nossa casa, a nossa igreja. Eu tenho certeza que o culto de hoje vai te inspirar a trazer, no mínimo, 5 amigos empresários no nosso próximo culto. Quem está comigo nessa diz amém. Amém? Mas eu estou muito feliz que você veio. Eu tô radiante, eu confesso. Estou muito feliz mesmo, porque você se dispôs a vir aqui e Deus vai recompensar o teu sacrifício, Deus vai recompensar o teu esforço de estar aqui. E pensando nos nossos próximos encontros, eu queria que a mídia colocasse aqui um QR Code para você. Todo mundo agora pega o celular. Todo mundo que está aqui vai pegar agora. Todo mundo. Não é oferta não. Pode ficar tranquilo, tá? Que o povo já fica com medo. Viu o QR Code na igreja, o povo já fica com medo. Então, nós queremos te conhecer um pouco melhor. Então, você vai apontar o seu celular para esse QR Code. Você vai abrir a câmera do seu celular. Você vai apontar aqui. E o que você vai fazer? Você vai responder todo esse questionário aí que tem no seu celular. Esse questionário vai ter um propósito. Não é saber da tua vida, não é dar conta da tua vida, mas é te conhecer um pouco melhor e também ouvir de você ideias e pensamentos sobre os nossos próximos encontros, para nós termos um pouco de clareza sobre o que vamos falar, sobre o que vamos desenvolver, sobre temas, sobre formas. E para mim isso é muito importante, porque eu não estou construindo uma igreja para mim. Nós estamos construindo uma igreja juntos. E esse culto precisa ter a nossa cara como igreja. Então, você pode, se não está conseguindo achar aí o QR Code, você pode levantar, pode vir aqui na frente, não tem problema nenhum. E nós vamos aí preparar todo esse caminho. Por favor, não deixe de responder, não deixe de falar, de escrever aí o que você pensa, porque vai nos ajudar muito a melhorar a nossa estrutura para os próximos cultos, para que você entenda e para que nós também possamos atingir de uma forma mais excelente os alvos de pensamentos, de tudo aquilo que como empreendedores nós temos para esse tempo e para essa nova estação, tá bom? Então, eu peço e conto com a tua ajuda para você responder esse questionário. Você vai me ajudar muito para os nossos próximos encontros. Eu iria já dizer hoje qual que vai ser a próxima data, mas a pessoa que vai vir no mês que vem ficou de me confirmar segunda-feira. E aí eu não posso falar nem o nome, que eu já cometi muito esse erro, né, de falar o nome. O Zé André vem em julho, né? Já está certo. O Zé André vai vir em julho, então o culto de julho já está certo. E nós vamos fechar segunda-feira e eu vou anunciar nos cultos da igreja no próximo mês. Esse cara que vai vir, esquece. Só não é mais top do que o Léo, que o Léo é outro nível, né? O Léo está em outro padrão, aleluia. E é isso. Então já quero aproveitar para poder aproveitar esse tempo o máximo que pudermos com o nosso convidado. E eu queria falar um pouco sobre o Léo. O Léo eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás, né? Quando eu fui no aniversário, foi do Henrique, se eu não me engano, né? E a gente conversou um pouco e uma coisa me atraiu, é que ele é um mestre da palavra do Senhor, e você sabe que quando a gente conhece mestre, o coração se liga na hora. Ele é professor
do Rema, mas eu quero falar bonitinho. Léo Pitzer. É assim que fala, né? Meu Deus. Pelo nome já dá vontade de orar em línguas. Aleluia. E ele é o marido da Flávia, o pai da Gabi e do Saulo, especialista em comportamento, empreendedor, consultor empresarial, CEO do Grupo Criativo a Recursos Humanos, membro da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Ele é líder de discipulado na sua igreja, licenciado pelo Ministério Verbo da Vida, graduado no Centro de Treinamento Bíblico Rema e Escola de Ministros, um ministro da Palavra do Senhor, um grande homem de Deus e um amigo para a nossa vida. E com certeza eu queria que você celebrasse o nosso grande convidado. Léo Pitzer, vem para cá. Você pode aplaudir com mais força aí, igreja. Aleluia. Fica à vontade. Vai. Normalmente, quando eu chego nos lugares, eu falo que o meu segundo slide sempre é a foto da minha família, porque eu falo que é por eles que eu saio de casa e por eles que eu volto. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, a foto da minha família estava ali na cadeira. Então, hoje eu estou ministrando com eles. Então, vou deixar eles aqui do meu lado. Então, joga aí, varão, joga aí. Gente, que alegria poder estar com vocês. Como o pastor estava falando, né? Que a gente se conheceu daquela outra vez lá no aniversário do Henrique, do Murilo. E aí, quando eu falei para minha esposa que eu ia estar aqui, ela falou assim, daquele pastor que você falou que queria se conectar. Eu falei, é ele. Estamos aí. E o mais interessante é que eu gosto que eu acabo sendo o menor dos profetas, né? Que aí o pastor falou assim, mês que vem vai vir um cara aí top. Julho vem o Zé André. Fala, rapaz, só de eu estar no mesmo púlpito desses caras, eu já me sinto o top, né? Mesmo sendo ali o menorzinho dos profetas, né? Como eu gosto de falar, o carregador da Bíblia. Eu falei, não, eu posso só carregar a tua Bíblia, eu posso só servir a tua vida. É isso que eu preciso para receber daquilo que está sobre você. Bom, então o pastor já me apresentou. E é isso, gente. Acho que, acima de tudo, o mais importante para mim, que eu me considero, eu sou um servo. Sou aquela pessoa que o Senhor depositou sobre a minha vida algo muito precioso e simplesmente me deu a incumbência de levar isso para as pessoas. Mas não porque eu sou especial, porque Ele fez a mesma coisa com você. Ele fez a mesma coisa. Ele colocou sobre você dons, talentos, um propósito. Né? Quando você vai ver em Jeremias, por exemplo, Deus fala para Jeremias, olha, antes que você entrasse no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, eu te constituí profeta às nações. Então, meu irmão, antes de você nascer, o Senhor já tinha desenhado um futuro glorioso para você e uma caminhada para você nessa terra. E o mais interessante é que quem começou a empreender aqui porque precisava levantar uma grana e foi empreender? Só um, dois. Daqui a pouco vai melhorar, né? Gente, a maioria das pessoas que começam a empreender, elas não começam um negócio, elas compram um emprego. Né? A pessoa vai ali, não precisa trabalhar, começa a fazer ali e tal, e aí, aos poucos, você vai crescendo. Só que o mais importante a gente entender é que não existe o meu negócio e a minha vida ministerial. Não existe o meu negócio e o meu propósito nessa terra. O seu propósito nessa terra passa diretamente pelo seu negócio. E é isso que eu quero mostrar para você. É importante que as pessoas que toquem o seu negócio conheçam o caráter de Deus. Sabe, não, meu negócio aqui é do Senhor, então o que eu vou fazer? Eu vou botar o meu, no letreiro, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, isso não tem nada a ver, ao contrário, dependendo de como o seu negócio opera, isso pode envergonhar o Evangelho. Entendeu? Então, a grande questão é, eu não preciso escrever na placa, eu preciso imprimir na cultura. Eu imprimo na cultura do meu negócio o caráter de Deus. Então, naturalmente, os meus clientes vão conhecer a Jesus, os meus funcionários vão conhecer a Jesus, os meus fornecedores vão conhecer Jesus, o vizinho do meu negócio vai conhecer Jesus.
Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, especialista em finanças, em tributo e tal. E aí eu estava conversando com ela e eu estava falando, porque lá a gente emite nota de tudo. Aí a pessoa falou assim, olha, ano que vem, com a reforma tributária, vai ter que emitir nota de tudo. Mas por que você está emitindo nota de tudo agora? Você realmente precisa? Eu falei, preciso. Por quê? Porque é o princípio. Eu não estou a fim de negociar. Meu pastor fala uma frase que é o seguinte, se você não está disposto a negociar a bênção, não negocie o princípio. Entendeu? A gente quer colher 100%, mas irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quantos creem que Deus é fiel? Mas quantos sabem que Deus não é fiel a você? Só o pastor. Deus é fiel à palavra dele, irmão. Jeremias, o que você está vendo aí? Estou vendo uma vara de amendoeira. É isso. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, meu irmão, se a minha vida fere a palavra, fere os princípios, eu não posso esperar de Deus as bênçãos. Entenda uma coisa, a palavra diz que todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. O que isso quer dizer, queridão? Que quando... Deixa eu dar um outro versículo que vai embasar melhor. A palavra diz o seguinte... Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, ok? Só que a palavra, em algumas traduções, vai dizer que nós somos, e outras vai dizer que nós fomos. Mas quando você vai olhar, o original dessa palavra é um tempo verbal que não existe no português, que esse tempo verbal, ele não está restrito a um tempo cronológico. Então isso quer dizer que nós já fomos, nós somos e nós seremos. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quantas vezes a gente já ouviu? Varão, porque o que o Senhor tem para fazer na tua vida está demorando? Porque Deus não está demorando, Deus está caprichando. Quantas vezes você ouviu isso aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você está ouvindo isso e você acredita nisso, você está acreditando que o que Deus tem para fazer na tua vida é mais complexo do que criar o mundo. Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Se o que Deus está fazendo na tua vida leva mais de 6 dias, é mais complicado fazer o que está na tua vida do que o mundo. Só que quando eu acredito nisso, eu estou me eximindo da responsabilidade de mudar em mim o que precisa ser mudado para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Então Deus não está demorando. Deus está esperando com muita expectativa você entrar naquilo que Ele já preparou para você entrar. Você está entendendo, irmão? Então a questão não é Ele. Porque a palavra, ela não pode mentir. Deus é onipotente. Deus é onipotente, mas não quer dizer que Deus pode tudo. Porque a palavra diz que Ele não pode mentir. Então aquilo que Ele falou sobre sua vida vai acontecer. A não ser que você fira o princípio. Entendeu? Então, irmãos, o cerne de tudo que a gente vai falar aqui hoje é o seguinte: o seu negócio vai prosperar. Mas a palavra prosperidade no Novo Testamento é eudu, que quer dizer ter uma boa jornada. Então, o que isso quer dizer? Que você prosperar quer dizer que você vai ter uma boa jornada. Sabe, eu falo isso, eu tenho falado isso, porque é o que o Senhor tem tratado na minha vida, tá? Eu tenho sentido compaixão por milionários. O povo que o Senhor colocou no meu coração, tem gente que bota o africano, o japonês, as pessoas da janela 1040, né? Você vê, não sei nem qual é a janela, irmão. Porque o povo que o Senhor colocou no meu coração são os milionários. Eu falei assim, nossa, por que Deus não colocou o povo da favela? Porque já tem outros lá. O que o Senhor colocou no meu coração são milionários. Sabe por quê, irmão? Vai ver onde está o maior índice de suicídio. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, famílias destruídas. Você está entendendo? Quando eu entendo
que só merece Jesus as pessoas que são miseráveis, eu estou entendendo que a única coisa que Deus tem para fazer nessa terra é dar dinheiro para as pessoas. Se eu entendo que tem pessoas lá que Jesus se sacrificou por elas, que o Senhor entregou a vida por elas, e essas pessoas precisam tanto de Jesus quanto o miserável, eu estou entendendo de fato o que é evangelho. E por que eu estou falando isso para você? Não sei. Talvez porque você também tenha isso na sua vida. Talvez você se julgue. Porque, não, mas aí, se eu for ajudar aquele tipo de pessoas ali, não necessariamente milionários. Se eu for ajudar aquela pessoa ali, pode parecer que eu não sou muito espiritual. Faça o que o Senhor te chamou para fazer. Sem medo de você viver o que o Senhor te chamou para fazer. Está entendendo? Tem uma padaria lá em Campo Grande, muito famosa, muito grande. Eu sou de Campo Grande. E agora, é um membro lá da nossa igreja, inclusive. E aí, abriu uma agora aqui na Barra, no Downtown. E aí eu falei, Marquinhos, tive lá esses dias, cara, almoçando, irmão. Tá muito legal lá. Poxa, eu tenho um cliente no Downtown, os caras só falam da tua padaria. Eu falei, a casa tá bombando, o negócio está acontecendo. Só que você pisa, é Jesus o tempo todo. Jesus, Jesus, em todos os lugares, Jesus. Mas não Jesus só escrito, Jesus vivido. Sabe? O caráter de Deus impresso. Aí a última vez que eu fui lá almoçar, ele estava lá. Eu falei, Marquinhos, isso aqui é muito diferente, Marquinhos. É por isso que está cheio. Entenda, irmão, a unção atrai. Pessoas vão chegar para consumir de você, porque elas desejam receber o que está sobre sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra diz, 2 Coríntios 9:10, se não me engano, porque aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, multiplicará a vossa sementeira, enriquecendo-vos em tudo. Isso já dá vontade de correr, não dá? Só que o versículo segue, para toda generosidade, para que por vosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Sabe o que acontece? Através do seu negócio, pessoas vão dar graça a Deus. Pai, muito obrigado, porque eu desejava muito consumir esse tipo de serviço, de produto, nesse nível de qualidade, e o Senhor proveu essa empresa. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse momento orando a Deus por uma porta de emprego e elas vão receber essa porta de emprego na tua empresa e falar, obrigado, Pai, porque você providenciou essa porta de emprego para mim. Quantos fornecedores, irmão, estão precisando bater uma meta e eles vão vender para você e eles vão falar, uau, Pai, obrigado, porque as minhas orações foram ouvidas. Esses dias eu estava passando de carro, eu e minha esposa, ali na Belardo Bueno. E aí tinha um rapaz que estava vendendo bala no sinal. E aí, ali bem perto do Parque Olímpico mesmo. E aí, o sinal aberto, o rapaz ajoelhando, orando. O sinal fechou. Aí minha esposa, a gente vem andando, o sinal fechou, a gente também parou. Aí minha esposa falou assim, aquele rapaz está orando. Eu falei, tá orando. Aí ele levantou e, uau! O motorista deu R$50 para ele. Eu falei, tá vendo como é que a oração funciona? Gente, pessoas vão dar graça a Deus por aquilo que está sobre sua vida. Enriquecendo-vos em tudo. O que é riqueza? Riqueza é ter mais que o necessário. O que é pobreza? É ter o necessário. O que é miséria? É não ter o necessário. Então, o Senhor vai te dar riqueza em tudo, para toda generosidade, para que você possa transbordar sobre a vida de pessoas. Então, meu irmão, não é só dinheiro, é alegria, é justiça. Você está entendendo? É compaixão. Você já é rico em tudo. E eu nem comecei a minha palestra. E eu ainda separei um negócio que eu estava fazendo ali, gente. Estava até. Se você me viu com a cabeça baixa no celular, eu não estava no Instagram. Eu estava organizando o que o Senhor estava me entregando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem aqui está muito chateado com o que Satanás tem feito através da mídia nessa geração?
entregando de filmes, de músicas, de tudo isso. Agora, quem entende que isso só está acontecendo porque a igreja não está ocupando o espaço dela? Irmãos, quantos artistas de pintura, de teatro, eram cristãos? Se você olhar, irmãos, quais são as maiores referências que a gente tem de pintores e arquitetos? Cristãos, igrejas. Nossa, você vai na Europa, você quer conhecer aquelas igrejas. É a arte cristã. Você está entendendo? Aí o que a igreja hoje está deixando como história na arte? O worship. Você está entendendo, irmão? A igreja não está ocupando o espaço que é dela. A igreja está retrocedendo e o inferno está avançando. O inferno está simplesmente tomando um espaço que a igreja está colocando. Porque olha só, Jesus falou o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vá. A palavra diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs à vergonha e deu essa autoridade à igreja, o qual é o seu corpo. Então entenda uma coisa, Jesus conquistou a autoridade, deu para nós, e porque o diabo é barulhento, a gente começou a tirar o pé. Ah, não quero me meter, não quero fazer. Sabe o que está acontecendo? Essas faculdades são uma vergonha. Filho de crente não tem que fazer faculdade. Isso aí, deixa só o do capeta. Só que sabe o que vai acontecer? Sabe quem vai se formar naquelas faculdades? Os filhos do capeta. Você está entendendo, irmão? Porque a gente deixou para o capeta. Sabe quem serão os médicos, os professores, os atores? Não adianta você reclamar, irmão, do marketing, da publicidade. Porque se o filho do crente não está lá na faculdade, como é que eu vou reclamar? Porque eu não fui lá me posicionar. Você está entendendo? E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, porque de repente você vai pensar que isso é novo. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Esther. Esther no capítulo 3, no versículo 9. Diz assim, Esther 3, 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu passarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Isso é a palavra de um cabra chamado Amã. E esse cara fala para o rei: rei, esse povo hebreu, eles têm costumes diferentes dos teus. Bora matar esses caras? Mas não vamos matar de graça, não. Eu vou te dar. Está aqui, 10.000 talentos de prata. Aí a gente lembra da parábola dos talentos, a gente pensa que talento é uma moedinha, não é? Eu me dei o trabalho de fazer a conversão. Está aqui. Sabe quanto dá 10.000 talentos de prata? 342 mil quilos de prata. 342 mil quilos. Sabe quanto dá isso em dinheiro na cotação atual? 2,17 bilhões de reais. Que o inferno está pagando para matar o que há sobre sua vida. Você consegue entender isso, irmão? Dá medo do capeta. O capeta é brabo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Abra, por favor, 1 Crônicas 29, de 3 a 5. Irmão, se isso não te fizer acordar mais cedo amanhã, para vender mais, para entupir o reino de prosperidade, para fazer esse evangelho crescer, aí eu não sei mais o que fazer não. Aí tu vem mês que vem no outro. Até entrar isso na tua cabeça, mas não desiste não. 1 Crônicas 29, versículo 3. Sabe qual é a maior questão de Davi? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não errava, não. Ele errou muito. Com Batseba, foi o pai omisso, ele errou muito. Mas ele não se omitia. Quando ele era corrigido, ele abaixava a cabeça e falava: errei. Vá olhar nos Salmos lá.
baixava a cabeça, era corrigido, era humilde. E aí, esse cara, ele fala assim: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Além de tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Parede de prata. Vamos lá. E ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e para toda a obra da mão do artífice. Fiz a conta. Bom, vou falar só o valor final. Ouro, 58,74 bilhões de reais. Prata, 1,52 bilhões de reais. Sabe qual é essa conta aqui? 60,26 bilhões de reais. Isso dá 30 vezes o que o inferno está disposto a pagar. Você está entendendo, irmão? Eu não quero saber quanto de barulho o inferno vai fazer. O que eu quero saber é que a autoridade foi dada para a igreja. E eu vou ocupar aquilo que é meu. E eu vou ocupar aquilo que é meu através do meu negócio. Eu vou ocupar o que é meu por onde eu pisar. Eu vou ocupar porque o Senhor me entregou. Ele falou, olha, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Sabe, irmãos, eu passo por vários lugares ministrando, palestrando para empreendedores. Eu tenho visitas que eu faço de consultoria que vira gabinete, pode falar? Você está entendendo, irmão? E pior que nem é só com eles. Aconselhamento, pessoas, sabe, precisando. Poxa, o Ricardo, né, acompanha o processo de conversão. E quantos outros? Sabe por quê? Porque é o que está sobre minha vida. Irmão, depois que eu entendi por que o Senhor me chamou, eu comecei a viver plenamente o meu chamado. Quando as pessoas começaram a me convidar para palestrar, eu perguntava assim, mas como é que é lá? É culto, é palestra, é o quê? Não, é palestra, mas aí se der, tu pincela alguma coisa da palavra. Aí, como o pastor falou, é um mestre, aí você fala para o mestre que ele vai pincelar a palavra. Eu vou, o quê? Não piso lá, não vou lá. Aí eu fui falar para o meu pastor, revoltado. Como assim, pastor? Eu quero pincelar a palavra? Ele falou assim, bonitão, é a porta que Deus te abriu. Entra por ela. E seja usado naquilo que o Senhor colocou sobre sua vida. E seja a bênção lá. E o que eu fiz? Obedeci. Então presta atenção, querido. O que está sobre sua vida vai contribuir para o crescimento do reino. Tem que contribuir. Bom, posso começar minha palestra e voltar para o primeiro slide. Passa o segundo aí. Pronto, saí, volta. Gente, toda a minha vida está nesse slide. Como o pastor apresentou, eu sou o Léo Pitzer, caso você não tenha reparado. Marido da Flávia, essa jovem senhora bonitona aqui. Pai da Gabi, de 20 anos, e do Saulo, com 4 anos. As pessoas perguntam, poxa, casou de novo? Não, são 16 anos de diferença com a mesma mulher. O Saulo é o nosso filho da pandemia. Lockdown, tudo fechado, nada para fazer, bora fazer filho. Depender de mim, o mundo não acaba. Estou deixando posteridade. Amém? É isso aí. Aí está aí o Saulo. E aí uma vez eu escutei uma frase dizendo que os filhos não nascem. Eles simplesmente aparecem. Cara, a impressão que você tem é que eles sempre tiveram na sua vida em algum lugar. Né? Então Saulo parece que a gente sempre teve a vida com ele. Né? O problema é que a Gabi era muito quietinha e o Saulo é no 220 total. Minha mulher fala assim, gente, são 16 anos de diferença, não dava para ser o contrário, não. Estou com menos energia hoje. E
Como o pastor também apresentou, sou CEO do Grupo Criativa Recursos Humanos. O trabalho que a gente faz é oferecer soluções em pessoas para as empresas. Então, a gente ajuda as empresas a, como eu gosto sempre de falar, ter as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a gente faz isso através de recrutamento e seleção de efetivos, estagiários e também na parte de consultoria e treinamento. Passa o próximo aí. E a gente tem, né, e aí isso é uma coisa que é muito legal, que as pessoas começaram a falar assim, não, porque agora é inteligência artificial, e aquela coisa toda. E as pessoas falam assim, como é que eu posso usar a inteligência artificial no meu negócio? Como é que eu posso, como é que eu mensuro o resultado da inteligência artificial no meu negócio? Deixa eu te explicar uma coisa. Inteligência artificial, hoje, está no nível de energia elétrica. Você mede hoje o impacto da energia elétrica no teu negócio? Eu tenho luz ou não tenho luz? Você consegue fazer essa conta? Não, manda a light desligar, porque agora a gente não vai mais ter luz aqui. Vou investir em luz, você faz isso? Internet, você consegue ter um negócio hoje sem internet? Pronto, então é eletricidade, internet, inteligência artificial. Acabou. E aí, o dia que a gente começou, né, eu gosto de tecnologia, eu tenho um apreço por tecnologia, eu amo mesmo. E aí, a gente começou a observar algumas coisas. Por exemplo, aqui, não dá para ler, mas isso aqui é um print da nossa caixa de e-mails. E eu comecei a ver que eu tinha 45 mil e-mails não lidos na minha caixa. E eu falei, cara, é impossível nós estarmos contratando o melhor candidato. Impossível. Porque ou eu vou quintuplicar a minha equipe, porque eu já tenho pessoas que passam o dia inteiro lendo e-mail, lendo currículo. Só que chega uma hora que elas estão cansadas. Você não consegue mais acompanhar a leitura e ler com atenção. E aí eu tenho 3 caminhos. O primeiro é assumir que é isso mesmo e acabou, o jogo é esse, contrato que dá. Não, não é isso que eu quero, porque eu quero crescer. O segundo é, cara, eu vou aumentar a minha equipe, mas a questão é, o meu custo vai para onde? Não tenho como. O terceiro é, como é que a tecnologia pode me ajudar? Essa é a pergunta do teu negócio. Aí foi a pergunta que eu me fiz. E aí eu fui imergir nessa tecnologia de IA, de automação. E hoje eu conecto qualquer coisa em qualquer coisa. IA, depois que eu conheci, gente, o N8N, minha vida mudou. E aí, por quê? Você conecta literalmente qualquer coisa em qualquer lugar. E aí o que acontece? Hoje, toda a triagem de candidatos nossa é feita por inteligência artificial automática, como se eu tivesse uma pessoa lendo e-mail 24 horas por dia. Para vocês entenderem, tem dia que bate quase 1000 candidatos lá. E a gente faz hoje tudo isso por IA, desenvolvido por mim. Nossa, Ale, então eu tenho que estudar esse negócio? Tem. Sabe por quê? Porque hoje nós não estamos mais vivendo a era de saber fazer. Você está vivendo a geração do saber o que quer. Você sabe o que você quer e você vai pedir para quem de direito, principalmente a IA. Então, à medida que você sabe aquilo que você pode produzir, Léo, mas eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de ficar procurando aquele negócio lá. Não tem problema. Contrate alguém para fazer. Só que se você não souber o que você quer, não vai ficar do jeito, porque o teu negócio está na tua mente, a tua operação está na tua cabeça, e não na cabeça das pessoas. Então, mergulhe. Na dúvida, use o sinônimo. Mergulhe nesse negócio. Ouça pessoas falando. Eu falo isso para minha esposa é bem resistente assim para estudar. Fala, não, cara, começa a escutar um podcast, tu não vai entender nada. No segundo tu entende um pouco menos do que nada e tu vai até a hora que tu está entendendo alguma coisa. Pronto, não alguma coisa tu já te salva. É isso. E outra coisa que a gente também desenvolveu, passa próximo aí, lindão. Volta. Voltam. Sabe o que é isso aqui? Eu desenvolvi um sistema onde o WhatsApp faz uma pré-entrevista com o candidato. A pessoa no WhatsApp, ele fazendo a pergunta como se fosse uma selecionadora, para dar mais base ainda. Então, gente,
Não há o que possa parar o teu negócio com inteligência artificial, desde que você pense o seguinte: como melhorar isso aqui no meu negócio? Não é o contrário. Como usar IA? Não é isso. Eu tenho esse problema. Como eu resolvo ele usando a tecnologia? Essa é a pergunta. Vai para o próximo aí. Então, os nossos candidatos hoje, a gente tem um sistema de gestão e a gente hoje virou isso para o cliente em alguns casos, em algumas vagas. Então, o próprio cliente, ele tem acesso à lista de candidatos, já com toda essa brincadeira toda, e aí o cliente tem acesso à lista dele de candidatos, inclusive com a análise de perfil comportamental, como está ali embaixo. Então, a gente vai usar a tecnologia, e olha que coisa importante, eu falo que num espaço de 2 anos, a Criativa não será mais uma empresa de RH. Ela será uma empresa de tecnologia produzindo para RH. Entendeu? Esses dias o Ricardo me mandou um Reels, que eu já tinha ouvido essa frase e fez muito sentido para mim, que é o seguinte: você tem que matar seu negócio. Mate seu negócio, não deixe o mercado matar. Entendeu? Seja você a matar teu negócio. Eu estou matando o meu negócio de RH tradicional. Por quê? Porque eu estou implementando um novo patamar de RH. Ah, Léo, só dá para fazer com RH? Não, dá para fazer com tudo. Tem que dar para fazer. Por quê? Porque o mundo se transforma o tempo todo. Mate você seu negócio. Não permita. Porque a pandemia me quebrou. Não posso permitir que fatores externos matem meu negócio. Eu tenho que matar ele antes. Eu falei isso outro dia para uma pessoa, ela falou assim: então você acha que eu tenho que fechar a empresa e abrir de novo? Eu falei: não! É matar a sua ideia antiga de negócio, para que você consiga implantar uma ideia renovada de negócio. Tem isso todo dia, é recomeçar. Então presta atenção, querido. O que eu preciso entender? Outro dia, uma vez que eu tenho uma frase que diz assim: inovar é igual caçar passarinho com uma espingarda. Se você aponta para o passarinho e você atira, você vai errar o tiro. Porque quando o passarinho escutar o som do tiro, ele vai voar e você vai errar. Então, caçar passarinho com uma espingarda, você precisa olhar a possível trajetória dele no voo e você atirar no caminho. Então, quando ele tentar voar, a bala vai encontrar ele no caminho. Então, o que é inovação? É você entender para onde o mercado está indo, para onde a mentalidade da humanidade está indo, o costume de compra das pessoas está indo, e chegar lá primeiro. Encontrar essa pessoa no caminho. Está fazendo sentido, irmãos? E agora eu vou te explicar algumas bases essenciais para que você faça isso ajustado aos princípios da palavra. Bora para o próximo. Gente, Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, entenda uma coisa, irmão. Você quer ter um negócio, tenha sucesso, ande em amor. Tem um livro do irmão Kenneth Reagan chamado Amor, o Caminho para a Vitória. E nesse livro, o irmão Reagan, olha o tamanho da responsabilidade disso. O irmão Reagan fala o seguinte, que o Kenneth Reagan, ele tinha uma doença aos 17 anos, teoricamente mortal. E aí, uma doença no coração. E aí ele leu aquele versículo, né, de Marcos 11, 23, né, se aquele que disser esse monte e tal, e ele internalizou aquilo, creu de verdade, foi isso é para mim. E ele morreu aos 84 anos, e ele diz o seguinte, que quando uma doença se manifestava no seu corpo, ele a repreendia naquele mesmo momento. E se aquela enfermidade não saísse instantaneamente ou num curto espaço de tempo, ele ia sondar a sua vida para ver se ele não estava deixando de andar em amor ou em perdão com alguém. E aí ele invariavelmente encontrava esse tipo de problema, resolvia e a doença ia embora. Será que eu posso olhar para o meu negócio e falar assim, por que eu não estou vendendo mais? Talvez porque eu não esteja andando em amor com o meu cliente. Por que eu não tenho boas oportunidades de negócio?
será que eu não estou andando em amor com o meu fornecedor? Por que eu não tenho uma equipe engajada? Será que eu não estou andando em amor com a minha equipe? Sabe, irmãos, as pessoas, elas agora, elas querem, olha só que coisa legal. Léo, eu quero contratar certo, quero contratar bem, eu quero contratar pessoas comprometidas, mas você não acha mais pessoas comprometidas. Isso aí, Jesus falou o seguinte, aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Forma de contratação é PJ. Hora para entrar, hora para sair. Vai ter subordinação. Vai ser funcionário da empresa, mas a contratação é PJ. Mas por quê? Ah, não, porque depois na hora de mandar embora, o custo é muito alto. Parabéns, você não se compromete com a pessoa e você quer que ela se comprometa com você. Eu esqueci, gente. Meu pastor, ele ministra muito para a família, né? Aí, tá o cônjuge, assim, o casal, né? Aí ele fala assim, vamos orar pelo seu cotovelo. Cotovelo, você é crente. Né? Não... Então, presta atenção. O 01 é brabo, gente. Então, olha só. E aí, mas preste atenção numa coisa. Você quer que as pessoas se comprometam com você, se comprometa primeiro com elas. Entendeu? Seja você o primeiro a se comprometer. E deixa eu te explicar uma coisa. Gente que não se compromete, quando você se propuser a se comprometer, ela vai fugir. Ah, não, tem que assinar carteira, eu prefiro que você bote PJ. Por quê? Porque da mesma forma como é fácil você romper para lá, é fácil para ela ir embora também. Entendeu? E aí você cria uma coisa chamada cultura organizacional. A cultura do amor. É engraçado que quando a gente liga para as pessoas, a gente quer que elas nos atendam na mesma hora, não é? Só que a gente aceita não atender os outros na hora. Você está entendendo? A gente aceita que o cliente fique esperando. Eu respondo meus funcionários na hora que dá. Sim, eles respondem um cliente na hora que dá também. Porque a equipe é o reflexo do líder. Então, se você trata eles, é como eles vão tratar quem está abaixo, cara. Então, presta atenção. Você quer que as coisas funcionem no seu negócio, ande em amor. Entendeu? A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Fé, nós recebemos uma medida e ela vai desenvolvendo. Agora, amor, ele foi derramado. Expresse o caráter de Deus. Sabe por quê? Porque quando você expressa o caráter de Deus, que é amor, para o seu cliente, ele deseja estar perto de você de novo. Tem uma frase de Walt Disney que diz assim, faça o que você faz muito bem feito. Eles vão voltar e vão trazer amigos consigo. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso atrair e querer estar perto das pessoas, fazendo o bem para elas, andando em amor com elas, porque isso vai redundar em amor para a minha vida também. Entenda uma coisa, quem trabalha aqui com produto que vende para a classe C e D? Vocês só vendem para rico? Ah, tá, Tu vende o quê? Ah, Shein, Shopee. Olha, ótimo. Produto de valor agregado baixinho, aquele mais baratinho? Mais caro também. Mas tu vende para a classe C e D. Como alguém da classe C e D fica... Dá um exemplo de um produto teu mais baratinho. Uma blusinha. Quanto custa a blusinha mais baratinha? R$89. 60? Eu quero a mais barata. Não tem? Tu já falou 60. Tu falou 89, falou 60. 60 é mais barato. Tem mais barato que 60? 20. Gostei do 20. Gostei. Tu vende uma blusinha de 20? Tudo bem. Não, olha só, não é problema não. Eu tô achando isso maravilhoso. Tu vende uma blusinha de 20. Pronto.
Presta atenção. As pessoas estão sempre buscando fazer o melhor que elas podem com o recurso que elas têm, correto? Vai ter gente que vai comprar a blusinha dela de R$20 e vai numa festa hoje felizona porque está com look novo? Então, se eu paro de tratar como uma blusinha de R$20 e começo a tratar como um produto que transforma a vida das pessoas e mando um cartão junto com o produto e fala assim: parabéns porque você fez a escolha de mudar a sua vida, o seu estado emocional e a sua, enfim, mudar a sua vida através desse produto. Eu espero que ele cumpra o propósito que você estabeleceu, você está entendendo? Por quê? Porque eu vou encharcar de amor uma coisa que outras pessoas tratariam como uma blusinha de R$20. Você consegue entender? Quero o testemunho depois, hein? Então tá. É porque eu estou palestrando, mas eu também sou consultor, e consultor quer feedback. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Agora vamos para o próximo. Deus me ajude com o tempo. Meta. Apóstolo Paulo. Gente, olha só. O apóstolo Paulo é o cara mais executor que tu já conheceu. É o cara que fala assim, vamos lá. Quem tem equipe de venda aqui? Equipe de venda. Beleza. Show. Teve vendedor de vocês lá que não bateu a meta agora esse mês? Teve vendedor que não bateu? Mas não vai bater. Tu já sabe que não vai. Aí ele fala assim, não, estou correndo atrás, estou com os contratinhos aí para fechar, tá preso. Se tu deixasse fechar o mês no dia 2, segunda-feira, tu vai ver só como é que ainda bota mais coisa para dentro. O cara aceita não bater a meta. E bota desculpa no mês, no ano, na política, não bota? Paulo fala assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira. O cara não está preocupado em ficar vivo. Está preocupado em cumprir a missão. Entendeu? O foco desse cara é absurdo. Aí a gente começa a olhar, por que esse cara dá certo? Porque ele fala o seguinte, olha, aqueles caras que correm no estádio, eles em tudo se dominam. Esse cara se domina para chegar no resultado dele. Ele abre mão de coisas para chegar no resultado dele. E aí ele fala assim, e eu errei o versículo. Busca vocês que são crentes aí na Bíblia. Assim como corro eu também, não sem meta, não como desferindo golpes no ar. Só para eu poder dar referência aí para quem está anotando. Não é Colossenses, não. Acho até que é Filipenses, mas não. Bota aí, assim como corro eu, não sem meta. Isso aí, crente é isso, gente. Na verdade, foi proposital, só para testar se o pastor também realmente estava ligado e tal. Isso aí, tem que testar. 1 Coríntios 9, 26. Então lê aí. Não como? Eu não estou aqui a passeio, queridão. Eu sei para onde que eu estou indo. Eu não estou sem meta. Eu não estou desferindo golpes no ar. Eu sei o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Então a sua meta tem que ser clara. A sua equipe tem que saber para onde seu negócio está indo. A sua equipe tem que saber o que a gente quer atingir. Eu conheço empresário, cara, que não conta, as pessoas não podem saber quanto que a gente está faturando, porque senão eles acham que nós estamos milionários. Queridão, ele vai achar de um jeito ou de outro. Entendeu? Sabendo ou não sabendo. Só que quando você começa a olhar, gente, nós estamos indo para lá, a gente quer chegar aqui, as pessoas, elas desejam ser participativas do sucesso. Vamos lá, jogador de futebol. É melhor o cara ser titular no time da Série D ou reserva no campeão da Libertadores? O cara prefere ser um funcionário da escala de baixo, da empresa que está crescendo, está dando certo e que ele está sendo participativo, cara.
Pode escutar aí qualquer desses caras pentacampeão do mundo em 2002. Os caras falam assim, ó, o melhor time que nós enfrentamos na Copa foi o time reserva. Que os caras treinavam igual final de Copa do Mundo. Então esse time reserva de 2012 é que fez o titular ser campeão. Porque ele fazia parte do grupo. Então entenda, a sua equipe precisa saber para onde você está indo. Eles precisam entender qual a parte deles nesse negócio. Você está entendendo, irmão? Meta clara. Olha, nós estamos indo para cá. Eu quero... Ricardo conhece lá, né? Fabiano ainda não nos deu a honra, né, de visitar lá. Tudo bem. Lá a gente tem 2 andares assim. Quando a gente foi para lá, no primeiro andar, são dois apartamentos, assim, cima e embaixo, né? Então, embaixo era a sala. Então, era tudo vazio. Sabe quando você muda para uma casa maior e que aí você não tem móvel para preencher tudo? Era nós. E aí as pessoas chegavam lá e fazia eco, porque não tinha nada na recepção. E aí eu apresentava. Não, porque isso aqui eu vou botar um balcão assim, que vai ser assim, que vai ter aqui, aquela coisa toda. E aí essa sala aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui eu vou fazer isso. Para qualquer pessoa que visitasse, inclusive para os meus funcionários. Cara, a pessoa que chegava lá e via aquilo, ela ouvia de novo, ouvia de novo, ouvia de novo. O dia que o marceneiro acabou de montar o balcão, as pessoas queriam tirar foto no balcão. Porque elas viram se concretizar algo que por muitas vezes eles ouviram falar e eles também imaginavam. É muito provável que eu contando aqui essa história, você não tenha imaginado o balcão na minha recepção. Quem imaginou aqui? Porque quando eu te conto uma história, eu vou, mesmo que sem pedir permissão, lá no seu inconsciente e você constrói uma imagem. Então, quando você começa a contar, gente, porque a gente vai fazer aqui, a gente vai chegar lá, e as pessoas vão construindo isso junto com você, e elas vão visualizando isso junto com você, elas vão se comprometendo, porque elas também querem viver aquilo ali. Você está entendendo, irmão? Bora para o próximo. Capacitação. Esse eu amo. Esse eu vou te falar que é o meu do coração. Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Quer sentar em boas mesas, seja bom. Quem falou isso não fui eu, foi Salomão. Se tu discorda, discute com ele quando tu chegar lá em cima. Mas a questão é essa. Só que deixa eu te falar uma coisa. O cara com a mentalidade dessa, a rainha de Sabá chega e fala assim, ó, deixa eu te falar um negócio. O que me contaram não é a metade do que eu estou vendo. A tua sabedoria é algo sobrenatural. E a mulher chega, só que ela não chega de mão vazia, não. Ela chega cheia de oferta. Então, quer estar em boas mesas, quer ser reconhecido pelas pessoas, quer que as pessoas olhem para você como autoridade, como solução, seja perito. E a perícia vem da capacitação. Entenda que o seu talento, a sua ousadia, a unção, a direção de Deus vão te colocar em determinados lugares, mas é a capacitação que vai te fazer permanecer lá. Entendeu? Existe na Bíblia como é que eu vou falar? A atividade, mas não é isso, a responsabilidade que é tua. Vamos lá, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Quem se transforma? Transformai-vos. Se transforme. Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo. Quem se alegra? Você está entendendo? Você faz. A fé sem obras é... Então você declarar e não levantar para fazer, não adianta de nada. Preste atenção, querido. Então, se eu acredito que o Senhor me deu uma mente, o Senhor me deu, Deus nos criou agentes morais livres. Então, se eu entendo que sobre a minha vida, a capacidade de aprender, eu vou usar isso no máximo que eu puder.
Ah, eu vou fazer um curso de corte e costura. Não, porque você tem uma meta clara, você não está aqui desferindo golpe no ar. Você sabe onde você quer chegar. E para isso você aglutina conhecimento. E conforme você aglutina conhecimento, a sua mente, que é uma máquina brilhante, ela concatena isso e transforma numa coisa chamada sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Você está entendendo? Não é só ter conhecimento, você precisa fazer o que você sabe. Você precisa entender a hora de fazer. E isso só vem com a capacitação do dia a dia. Bora, segue aí. A semeadura. Galera, é isso aí. Não pode faltar semente na terra. Nunca. Esses dias eu assisti uma palestra do Laudeni, que é o fundador da Alterdata Software, e ele estava falando o seguinte: a Alterdata é uma das maiores fabricantes de software do Brasil, e até uma das maiores do mundo. E o Laudeni está em Teresópolis. E ele falou o seguinte: cara, como é que numa cidade pequena eu arrumo mão de obra qualificada para fazer o que a gente faz? Vou criar a minha mão de obra. Eu vou ensinar para as pessoas. Semente. À medida que eu me preocupo em ensinar para as pessoas, isso garante que elas vão trabalhar para mim amanhã? Mas aumenta a chance. É isso. Semeadura. Então preste atenção. Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa é minha, tá? Não é uma doutrina, não. Óbvio que eu fiz a minha oferta. Eu fiz a minha oferta de qual conta? Da jurídica. Porque meu negócio tem que semear, cara. Da minha pessoal eu semeei no culto de domingo. Não é uma doutrina, tá? Por favor. É aquilo que eu entendo. Meu negócio tem que ser participativo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. O Senhor me deu esse negócio. E eu preciso seguir. Não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa. Tem valores. Tem semeadura. Então preste atenção, irmão. Eu sempre falo o seguinte: pronto. Quem vende hora aqui? Sei lá, massagem, consultoria, treinamento, serviço por hora. Hora. Legal. Tua agenda está lotada? Lotada. Não tem como atender mais ninguém, não tem como comentar mais ninguém. Está lotada? Glória a Deus. E tu? Lotada? Não tem ninguém com espaço na agenda? Tu tem? Meu Deus! Aqui, meu irmão, transborda aqui. Ora por mim, gente, por favor. Mas vamos contar que eles estivessem começando. Ok? Tem espaço na agenda, não tem? Qual é o ativo mais perecível que existe no mundo? Tempo. Se tu vende hora e tu tem uma hora vaga que você estaria atendendo, você perdeu aquela hora, não é isso? Ela volta? Semeia. Semeia, pô. Vai semear. Vai fazer por alguém. Vai entregar alguma coisa para as pessoas. Isso vai te tornar mais perito, porque tu vai estar mais treinando mais, né? Praticando mais. E segundo, você está semeando. Semeia, cara. Entendeu? Invista. Coloque semente na terra em tudo que eu faço. Gente, olha só. Eu cobrei alguma coisa para estar aqui, pastor? Não. Paguei minha gasolina, dei oferta. Caraca, era melhor ter ficado em Campo Grande, porque Campo Grande, as pessoas falam assim: Campo Grande é longe, meu irmão. Isso não ofende o Campo Grandense. A gente sabe que Campo Grande é longe de Campo Grande. Tu cruzar Campo Grande é 1 hora, dependendo do horário. A gente sabe. Então preste atenção. E aqui eu estou perto. Às vezes eu estou lá em Xerém. Você está entendendo? Por quê? Porque tem que ter semente na terra.
Entendeu? Não pode faltar semente na terra. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Amém? Segue aí, segue aí. Alguém do marketing aqui, publicidade? Marketing digital, publicidade, comunicação visual. Qual é o teu negócio? Ótimo! Aqui, ó, Abacuque 2:2, o primeiro outdoor da história. Tá aí. Vê se não é. Tá aí, ó. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre, para que possa ver até quem passar. É um outdoor. A visão está clara? A visão do teu negócio está clara? Se as pessoas não tiverem clareza na visão, não existe como nenhum negócio prosperar. Vamos lá, não vou pedir para levantar a mão aqui, porque essa é pesada. Pessoas que se sentem sobrecarregadas. Minha equipe dá vontade de matar todos eles 3 vezes por dia. Sabe por quê? Porque eles vêm me perguntar a mesma coisa todo dia, sempre. Eles não vivem sem mim, eu não posso tirar uma semana que o meu negócio, a impressão que eu tenho é que ele vai falir, eu não consigo ter paz. Minha mulher fala, mas você não consegue relaxar do meu lado. É porque essas pessoas estão o tempo todo. Sabe o que é isso? Falta de visão. Não tem procedimento, não tem padrão. Então, se não tem padrão, cada dia as pessoas têm que te perguntar sempre. Sabe por quê? Porque cada dia tu responde de um jeito. Entendeu? A visão não está estabelecida. Por quê? Se a visão do meu time comercial está estabelecida, as pessoas não precisam me perguntar se elas podem dar desconto, até quanto elas podem dar desconto, como é que é a política, se eu posso flexibilizar ou não posso, você está entendendo? É isso. Se a visão da minha operação está estabelecida, as pessoas não têm que me perguntar se elas têm que mandar ou não essa mensagem para o cliente. Entendeu? Porque a visão está estabelecida. Então, gente, preste atenção. O que é a visão? Vamos lá. Jesus, aquele que crê em mim fará as obras que eu e vai fazer outras. Então você tem que preparar a tua equipe para fazer o que você faz e melhor do que você. Se a tua liderança para em você, é um fracasso. Entendeu? Você tem que preparar as pessoas para serem melhor do que você. Só que aí, às vezes, a gente vive o seguinte: eu sou bonzão. Aí, tá vendo? Me dá o problema que eu resolvo. Ih, querido, ninguém nunca mais vai resolver um problema no teu negócio. Tua equipe nunca mais vai resolver um problema. Tu resolve todos. Por que eu vou trabalhar se você está trabalhando no meu lugar? Uma vez eu falei isso para um cliente. Até o Ricardo que me indicou. Falei, irmão, teu negócio aqui é o emprego dos sonhos. Se tu deixar eu vir trabalhar aqui. Ninguém manda ninguém embora, porque aqui o sistema é paternalista, tem um cara maneirão. E outra, o patrão trabalha para mim, eu só preciso olhar. Eu quero. E sabe por que me chamaram lá? O irmão falou, eu tenho medo desse cara infartar, Léo. Entendeu? Falta de visão. Esse cara levou uns 3, 4 meses para fechar a consultoria comigo. Um dia ele me ligou, eu já tinha de verdade desistido, já nem fazia mais contato com ele. Aí ele me ligou e falou, Léo, olha só, não é nada contra você não, irmão, de verdade, de verdade. É porque assim, você falou para mim que eu não tenho mais que estar ali com a mão, não tenho que estar no balcão atendendo. Irmão, eu não consigo me imaginar sem fazer nada. Eu tenho medo, como é que eu vou ficar sem fazer nada? Eu falei, ninguém disse que tu não tem que fazer nada, só que você tem que fazer coisas que só você pode fazer. Não, mas eu tenho que garantir a qualidade. Falei, que qualidade? Qualidade do atendimento, você treina as pessoas. Você está entendendo a importância da visão? Então a visão precisa estar estabelecida, escrita grande, em tábuas. Para ver até quem passar correndo, o desavisado, a pessoa que só viu uma postagem tua na rede social, a pessoa que só viu um outdoor da tua empresa, que só passou e só viu tua fachada, a pessoa que uma vez ligou para o teu negócio, essa pessoa que passou correndo precisa entender tua visão.
E entenda, pessoas vão se associar à tua visão. Clientes, fornecedores. Eu falo isso à minha equipe. Cliente que não é nosso, eu não quero aqui dentro. Porque ele me dá muito trabalho, porque ele não é meu. Eu não sei trabalhar com ele. Então, se o teu negócio não vende preço, se você vende qualidade, e você tem um cliente que fica ali, mas me dá mais um desconto, me dá mais um desconto. E aí você trabalha com esse cara mal trabalhado, porque esse cara vai te exigir até o último fio de cabelo. Era melhor você não ter ele. Dá ele para alguém que vende preço. Você está entendendo? Então presta atenção, por favor. O que eu falo para eles? Eu não quero o cliente que não é meu. Mas se ele é meu, eu não abro mão dele. Se ele é meu, se a gente estiver errado, a gente vai pedir desculpa, a gente vai se consertar, a gente vai se ajustar. Mas eu não vou perder, porque é meu. Eu falo para a minha equipe o seguinte: olha, a palavra diz que Ele vai nos dar, mas Deus não é um desperdiçador. A hora que acabou a vasilha, acabou o azeite. A hora que começou a sobrar um cesto de pão aqui, parou a multiplicação. Deus não é um desperdiçador. Então não adianta você orar para que o dinheiro passe no teu negócio e o ralo esteja aberto e cliente indo embora o tempo todo, porque Ele não é um desperdiçador. Entendeu? Mês que vem é o outro, depois é o Zé. Eu nem sei se eu volto mesmo. Então vou falar tudo, tem que falar. Bora, vamos para o próximo. Quem tira tempo para planejar seu negócio? Quem falha em planejar, planeja falhar. Entendeu? Esse aqui quem falou foi quem? Paulo, Salomão? Não, Jesus. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Meu pastor fala uma coisa, fala assim: eu odeio a frase obra de igreja. Que parece que é um negócio que nunca termina. Que aí tu vai aqui e faz um puxadinho. O pastor fala assim: eu odeio a frase obra de igreja. Porque é isso. A gente se planeja e a gente executa. Pode ter intercorrência? Óbvio que pode. Imprevisto é o que não é previsto. Mas se eu posso prever alguma coisa, é meu dever prever. Entendeu? Eu tenho que prever o máximo possível. Para que realmente, olha, isso aqui não era previsto. Eu vou resolver aquilo. O problema é que o imprevisto fica alucinando pessoas porque elas não previram que podia ser previsto, elas já estão imersas nesse turbilhão e ainda vem o imprevisto. Ela fala assim: está vendo? É Satanás que está se levantando. Não é a sua desorganização que está gritando. Eu não sei se vocês ficam felizes ou tristes quando isso acontece. Vamos lá. Eu só tenho 10 minutos. Aí a galera estava assim, ufa. Ainda bem. Vamos. Não, irmão, meu pastor ele é muito conforme. Eu tenho que dar feedback para pastor, terminei na hora, porque eu falo muito. Aí eu falo: não, pastor, me comportei direitinho, tá? Terminei na hora. Segue aí. Pronto, essa aqui a gente vai começar realmente a encerrar. Mentalidade de excelência. Eu falo que excelência não é o sapato mais novo. Excelência é o sapato mais limpo. Excelência é fazer o melhor com o que você tem na mão hoje. Você não terá mais se você não cuidar bem do que você tem hoje. Entendeu? Então, mentalidade de excelência o que é excelência, gente? Excelência vem da mesma raiz de excesso, de exceder. É alguma coisa acima. Então, excelência não é ser o melhor, é exceder um padrão. Então, o que é a mentalidade de excelência? Eu quero fazer acima do que o mercado entrega. Sabe como Jesus fala de caminhar mais uma milha? O teu inimigo te chamou para caminhar uma, caminha duas. Aí o mercado chama de over-delivery. Entendeu? Over-delivery. Entregue para o seu cliente mais do que ele paga você para fazer. Over-delivery. A Bíblia chama isso de excelência. Deixa eu te explicar uma coisa.
Deus dá a instrução do tabernáculo. Ele disse a cor da cortina. As métricas, na arca ele deu as métricas. Entendeu? Você quer uma de Jesus? Essa eu ouço pouco falar. Jesus na multiplicação dos pães. Depois tu pega aí. Ele bota todo mundo sentado em grupo de 50 e 50. Organização. Entendeu? Organização. Jesus manda os 70. Ó, quando você chegar lá, faz isso e tal. Se te receberem é assim, se não receberem é assim. Instrução. Paulo dá instrução o tempo todo para Timóteo, Tito, Filemão, as cartas pastorais do apóstolo Paulo. O tempo todo explicando, instruindo, sendo excelente, não aceita qualquer coisa, não faz qualquer coisa, não entrega qualquer coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ele fala o seguinte, quando eu dou treinamento para equipe, né, para funcionário, eu falo o seguinte, Jesus fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu. Então, calma aí, quer dizer que a vontade dele não era exatamente essa, correto? É o que está intrínseco no texto, não é? E qual era a vontade dele? Vocês não sabem? Não está descrita na Bíblia. Por que não está descrita na Bíblia? Porque não interessa. Eu vim cumprir a vontade do Pai. Para mim é o que basta. Eu não estou aqui para ficar discutindo. A missão é essa, eu vou cumprir. Pai, está consumado. Senhor, Pai, aquele que você me deu eu não perdi nenhum. Está aqui. Você está entendendo? Excelência. Nosso Deus é um Deus excelente. Deus pega o mundo, um caos, organiza e bota o homem em um jardim. Certo? Olha. Aham. 10 líderes e 10 líderes e 10 líderes. É isso. Então preste atenção. A gente precisa viver Jesus. A gente fica olhando. Caraca, eu vi um rios maneirão do fulano de tal. Rapaz, vai ler um capítulo da Bíblia. Vai te ensinar muito mais coisa. Eu adoro rios, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, eu não posso ir atrás do guru e aprender com um cara em 1 minuto e meio e achar que o que a palavra vai me ensinar é mais raso do que isso. Dá mais atenção para o Instagram do que para o Espírito Santo, que você lê o livro na companhia do autor, meu irmão. Você está entendendo? Então, a gente precisa ter isso. E, olha só, Deus cria o homem, bota no jardim, não botou na floresta, não. Floresta, selva, cresce cada coisa num lugar. Jardim é organizado. Você está entendendo, irmão? Excelência. Seja excelente. Pregue excelência para os seus funcionários. Explique para eles. Olha só, isso aqui não é para você mais. Olha, isso aqui não cabe para nós. Não é a cultura nossa aqui. Você consegue ver a gente fazendo isso? Não, é porque não é nosso. E deixa eu te explicar um negócio. A excelência incomoda. Só que a excelência também atrai. Tem gente que fala assim, caraca, meu sonho é trabalhar naquele lugar ali. Olha a excelência como eles fazem as coisas. Você está entendendo? Cheguei aqui hoje, gente. Uma mesa bonita. Cheio de coisa para eu comer. Fiquei agradar o gordo da comida, né? Aí daqui a pouco chega uma cesta bonita, com coisas bonitas, foto da minha família. 2 livros. Você quer agradar o mestre? Dá livro. Alguém pensou no presente. Alguém pensou em te agradar, cara. Você está entendendo? É isso. Como é que eu agrado as pessoas? Que nível de excelência que eu vou transmitir o caráter de Deus para as pessoas que estão tendo contato com o meu negócio? Philip Kotler chama de os stakeholders, as partes interessadas, né? Os acionistas, os funcionários, fornecedores, a comunidade local, e eu esqueci mais um aqui.
E agora só tenho 3 minutos, não vou ter que ficar tentando lembrar, não. Segue aí. Esse aqui é o versículo do vendedor. Quer vender? É isso aqui. Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Vai prospectar. Vai prospectar. Vai ligar. Você não sabe quantas pessoas vão comprar de você, mas você sabe quantas ligações você consegue fazer. O cotovelo, mano. Eu tenho que orar. Eu tenho que lembrar de orar pelo cotovelo. Irmão, é isso. Vá trabalhar, vá prospectar, vá fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos aí, por exemplo, o leão como um grande predador, um grande caçador. Só que esse grande caçador acerta 30% dos botes de caçada que ele faz. Isso quer dizer que 70% das suas tentativas são fracassadas. Só que o 30% que o cara acerta é de verdade. Então, deixa eu te explicar um negócio. Você vai errar mais do que acertar. Desculpa, né, frustrar você. Então, se eu sei que eu vou errar mais do que acertar, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar de novo. Eu falo uma coisa, é uma crença minha, não é uma doutrina. Eu falo uma coisa seguinte, olha, vai ter gente que vai me ganhar em um monte de coisa. Só tem uma coisa. Na disposição ninguém me ganha. Não. Eu vou fazer, eu vou acordar mais cedo, eu vou estudar mais, eu vou me virar, mas eu vou entregar. Eu vou fazer. Não sei quanto tempo vai levar. Outras pessoas mais talentosas chegariam primeiro, tudo bem. Tem um livro muito legal do Bernardinho, bem antigo até, deve ter uns 20 anos esse livro, chamado Transformando Suor em Ouro. E ele fala isso, ele fala, cara, eu era reserva do Renan, né, na seleção. E aí eu sabia que eu não tinha nível para estar na frente desses caras, para ser titular. Então eu sabia que eu não tinha o talento deles, então eu tinha que vencer pelo esforço. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, porque eu não tinha o talento deles, então eu tinha que compensar de alguma forma. Então, vá trabalhar. Vai levantar, vai fazer. Eu hoje falei isso para um garoto de 23 anos, 24 anos, que é uma nova geração, talvez a terceira geração dessa empresa. E aí o garoto quer chegar mais tarde, quer sair mais cedo. Aí os pais, a avó, os tios, a galera nervosa lá. E não sei o quê. Léo, você acha que ele tem que ter horário? Eu falei, não. Eu acho que ele tem que chegar e sair no horário que ele quiser. Eu falei, bonitão, chegue e saia no horário que você quiser. Só vou te dar uma dica, queira muito. Queira muito. Queira mais do que os outros, pô. Queira mais do que os outros. Eu não estou na minha empresa na hora que abre, mas eu estou trabalhando desde que eu abri o olho. Querendo ou não querendo, porque meu negócio fica aqui, ó, passando. Esses dias eu acordei com a solução de uma automação que eu tinha que fazer. Caraca, é isso, é isso. Falei, rapaz, minha mente ficou trabalhando a madrugada inteira nesse negócio. Aí deixa eu te explicar um negócio. Aí o dia, cara, que você dá certo, alguém fala assim, tu é de sorte, né, bicho? A minha vontade de responder a sorte é tua, que eu não ando armado. Para finalizar, agora para finalizar o último slide é... E não, tem mais um. Foco. Esse aqui dá uma conferência inteira, Neemias. Foco, liderança, planejamento, bom relacionamento. Imagina o funcionário que escolhe o tempo que vai ficar de férias. É Neemias. Então, foco. Esquece. Igual Paulo, não importa a minha vida, importa que eu alcance o que eu tenho que alcançar. Mas já falei bastante sobre isso também, agora vamos para esse último aí. Agora é o último real. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo chega lá no final e fala isso depois de ter focado, depois de ter sido apedrejado, dado como morto, depois de ter ensinado sua equipe. Se o evangelho hoje chegou em nós aqui, é por causa da pregação de Paulo na Europa. Então, para a gente chegar no final e falar isso aqui, tem toda uma carreira, tem toda uma vida de entrega, de propósito, de andar em amor, de doação, planejamento e foco.
Beleza? O último agora. Galera, muito obrigado. Se eu puder te ajudar de alguma forma, tá aí o QR Code, meu WhatsApp, como eu sempre falo para minha mulher, meu sonho é que todo mundo tenha meu WhatsApp. Por quê? Qualquer coisa que apertar, tu me liga. Se eu puder te ajudar, né? Se eu não puder, eu vou te dar o telefone do Ricardo. Beleza? Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui, vocês me ouviram aqui, pela honra que vocês me receberam. Espero que o pastor me perdoe e me convide de novo, tá? Então, pastorzão. Glória a Deus. Obrigada, viu? Muita honra. Obrigado. Bem, se você puder ficar de pé no seu lugar. É o culto de empresários, né? Mas eu não consigo. Vocês ouviram ali, né? Foi forte e poderoso tudo que a gente recebeu aqui. E enquanto ele estava ministrando, porque eu acredito que ele não estava palestrando, ele estava ministrando, né? Onde a palavra de Deus ela é exposta ao mover do Espírito Santo. Eu estava me lembrando de Salmo 119, que diz assim, no versículo 13, recitei em alta voz todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto, como muitas riquezas. Ele vai dizer que ele se alegra com o caminho apontado pelos preceitos concedidos, muito mais do que as riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de profetizar algo sobre a tua vida. Eu quero profetizar que essa palavra não se perderá. Eu quero profetizar que o que foi ministrado aqui será guardado no teu coração. Porque o próprio salmista nesse capítulo vai dizer, eu vou guardar a tua palavra, os teus ensinamentos no meu coração para o dia mal não pecar contra ti. O que a gente precisa fazer, eu creio, é saber ouvir. Mas acima de tudo é guardar. Eu creio que você já participou de algumas palestras. Eu creio que assuntos como esse talvez não seja novidade para o que você está ouvindo. Mas a questão não é ouvir os ensinamentos, é guardar estes ensinamentos. Mas o salmista também vai dizer, eu recitei em voz alta todos os estatutos que o Senhor nos deste. Eu creio que o Léo foi instrumento da parte do Senhor para nos fazer ouvir os estatutos. O que ouvimos aqui nada mais foi do que a palavra do Senhor, organizada sobre a nossa vida financeira. Eu gostaria que você recitasse em alta voz aqui o que ouvimos. Eu gostaria que você declarasse, eu terei amor, eu terei meta clara, eu terei capacitação, semeadura, visão, planejamento, excelência, trabalho e foco. Eu vou recitar cada decreto. Eu vou ouvir tudo isso. Eu vou guardar no meu coração e eu vou declarar cada decreto. E eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no caminho apontado. Nós louvamos ao Senhor, Léo, porque o Senhor te usou para nos apontar caminhos hoje. E nós queremos abençoar a tua vida na autoridade do nome de Jesus. Que você seja abundante. Que a tua empresa seja uma referência. Para a direita, para a esquerda. Que os lagares transbordem de óleo e de vinho. Que não falte unção e que não falte alegria. Nós queremos declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, uma colheita favorável do Senhor. Nós queremos declarar que o teu nome será soprado em mesas antes mesmo de você chegar. Porque é importante
importante, é necessário que se levantem homens com autoridade. Homens que não só apenas dizem, faço o que eu falo, mas homens também que possam pregar com suas vidas, que possam ministrar com a tua forma de empresariar. Nós queremos declarar em nome de Jesus que se levante para esse tempo. O nome do Senhor através da sua vida seja exaltado e engrandecido, mas que o teu nome também seja erguido. Que a placa seja estabelecida com a visão clara que o Senhor tem te dado. Em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar esse momento orando por você. Eu gostaria de orar por você que talvez chegou aqui nessa noite buscando orientação, direção, capacitação. Glória a Deus que você está no lugar certo para buscar ser capacitado. E você foi munido com a incorruptível e imutável palavra de Deus. Interessante é que a gente busca ferramentas em tantos lugares, mas hoje você veio aqui e eu creio que foi o Espírito Santo quem te trouxe aqui. E talvez você entrou aqui para melhorar a tua empresa, mas você descobriu que você precisa melhorar. Talvez você entrou aqui achando que você precisa melhorar os teus negócios, mas o que você ouviu é que você precisa melhorar. Você precisa mudar. Mudar a tua forma de enxergar, mudar a tua forma de amar, mudar a tua forma de se capacitar, mudar a tua forma de ter visão, mudar a tua forma de buscar conhecimento. E eu gostaria de orar por você que entrou aqui essa noite, aí no teu lugar. Se todos puderem fechar os teus olhos e curvar as tuas cabeças. Toda a igreja coloque a mão sobre o teu coração. Se toda a igreja puder repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor amado, eu confio os meus negócios, os meus sonhos e os meus projetos nas tuas mãos. Mais do que isso, Senhor, eu quero confiar a minha vida, a minha forma de ver, a minha forma de estudar, a minha forma de planejar, a minha forma de visualizar. Eu quero colocar, Senhor, tudo o que eu sou, a minha vida por completo, nas tuas mãos. Eu estou aqui nessa noite e reconheço que eu preciso melhorar como homem, como ser humano, antes de tudo, para melhorar como empresário. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu reconheço que dependo de Ti para isso. Em nome de Jesus, me ajuda a ser um ser humano melhor, a ser um empresário melhor, a ser um empreendedor melhor. Eu confio a minha vida a Ti, de forma pública. Eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida, como o Senhor da minha empresa, como o Senhor dos meus negócios, em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados e a tua cabeça curvada. Se você fez essa oração comigo nessa noite, e foi uma oração sincera, foi uma oração de alguém que está cansado de tentar sozinho melhorar, e você gostaria de fato da ajuda do Senhor Jesus e do Espírito Santo para fortalecer os teus negócios e para fortalecer a tua forma de viver. Eu vou contar até 3 e você, com a tua cabeça curvada, os teus olhos fechados, no 3 você vai levantar a tua mão. Eu vou te enxergar e eu quero orar por você, para que a tua visão seja ampliada e para que o Espírito Santo possa te dirigir nessa noite. E que a partir de hoje a tua vida seja transformada e os teus negócios
sofram um impacto da presença de Deus. No 3, você que fez essa oração de forma sincera e que quer depender do Espírito Santo e da palavra do Senhor para governar os teus negócios, você vai levantar a tua mão e eu vou orar por você. 1, 2, 3. Você que levantou a tua mão, se você puder dar um passo de ousadia, todos de olhos fechados ainda, apenas quem levantou a mão, abre os olhos e olhe para mim. Se você puder dar um passo de ousadia agora e vindo na minha direção, aqui, como alguém que rende a vida no altar, traga os teus negócios no altar agora, em nome de Jesus. Pai amado, eis aqui o teu povo. Toma a vida deles nas tuas mãos, o total controle de todas as coisas. Aqui existem pessoas físicas e aqui existem pessoas jurídicas. E não há nada difícil para o Senhor. Não há nada que o Senhor não conheça. Não há nada que seja demasiadamente complicado para o Senhor resolver. Mas nós aprendemos que precisamos nos expor para que o Senhor haja a nosso favor. Toma aqui o nosso coração exposto. A tua presença, a tua palavra. Toma aqui os nossos negócios que não são nossos, mas que o sócio maior é o Senhor. Nós te colocamos como sócio das nossas vidas, como sócio das nossas empresas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós seguimos o que a tua palavra diz em Provérbios: consagre os teus dias ao Senhor e em tudo você será bem-sucedido. Toma cada um dos nossos dias, toma cada estação de que cada empresa está caminhando para viver. Eu sei e eu acredito que o Senhor não é Deus de uma obra pequena. Não existe nada, Senhor, que o Senhor invista atenção e coloque o teu Espírito para trabalhar que seja pequeno. O Senhor só investe em pessoas com propósito. O Senhor só investe em negócios grandes. Então invista aqui na vida de cada um. O Senhor não é um Deus irresponsável. O Senhor é aquele que efetua o querer e o realizar. O Senhor nos faz sonhar, o Senhor nos faz projetar aquilo que nós podemos alcançar. Então nos ajuda, Espírito Santo, nessa noite. Nos ajuda a correr a corrida que nos foi proposta. Nos orienta debaixo do teu favor. Nos orienta através do teu Espírito Santo, aquele que nos ajuda em todas as coisas. Nós queremos amar mais. Nós queremos entender, ter metas melhores e maiores. Nós queremos ser mais capacitados. Nós precisamos semear mais. Nós queremos que as nossas empresas, os nossos negócios sejam uma semeadura no teu altar. Nós queremos ter visão clara, Senhor. Amplia os nossos olhos. Amplia o nosso planejamento. Amplia a nossa capacidade de discernir, de entender. Nos dê excelência. Que o nosso sobrenome, Senhor, possa ser excelente, porque o Senhor não nos ofereceu qualquer coisa. Quando o Senhor teve que entregar à humanidade uma restauração, o Senhor entregou o seu melhor. O Senhor foi excelente no que o Senhor fez. O Senhor nos entregou o seu único filho. Então nos ajuda a ter visão de excelência. Nos ajuda a entregar o melhor para essa terra. Nos ajuda a sermos empreendedores e empresários que entregam o melhor prato, a melhor refeição, o melhor produto, o melhor serviço, o melhor tempo. Nos ajuda, Senhor, a ter um trabalho digno no Senhor. Nos ajuda a ter foco, que nada tire a nossa atenção. Que todo ladrão de visão, que todo ladrão de semente seja dissipado das nossas vidas e dos nossos negócios.
Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos por cada vida no teu altar, Senhor. E nós pedimos, tome o coração, tome as empresas, tome os projetos, tudo é teu. Nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos que o mais, o Senhor fará. Nós faremos o que é proposto e viveremos milagres sobrenaturais. Nós contaremos testemunhos dessa noite, porque cremos que enquanto estamos aqui nos capacitando, o Teu Espírito Santo está indo nos nossos negócios, está indo em projetos, está indo em papéis, está indo em computadores, está indo em prestadores de serviço. Eu creio que o Senhor é atemporal. E nós reconhecemos total dependência do Senhor nessa noite. Ser conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Será que você pode aplaudir e glorificar o nome santo do Senhor? Aleluia! Aleluia! Nós profetizamos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nós declaramos que esse conhecimento não vai voltar vazio, mas ele vai germinar e ele vai gerar fruto na sua vida. Ele vai gerar fruto nos teus negócios e serão tantos frutos na tua árvore que pessoas vão se alimentar dele e você será um fruto para alimentar quem tem fome. Eu estou declarando aqui que a sua empresa vai matar a fome de gente. Que os teus negócios não vai ser apenas para saciar a tua necessidade. Que os teus recursos não serão recursos apenas para satisfazer os teus prazeres. Mas que Deus fará tanto, Ele fará além. Que você será como aqueles discípulos que voltaram com os cestos cheios para dizer: o que eu faço com o que sobrou? Vai ter para alimentar a multidão, vai ter para alimentar você, vai ter para alimentar os discípulos que estão próximos, mas vai ter também alguém voltando para dizer: sobrou, porque eu sirvo a um Deus que faz infinitamente mais do que eu penso, infinitamente mais do que eu imagino, um Deus que faz além. Você vai procurar o Léo e vai ser para dizer assim: aonde eu invisto agora? Porque o Senhor não me deu apenas para me tirar do buraco. Esse não é o nosso Deus. Ele não faz na medida. Ele faz para transbordar. Transbordar. Será que você pode dizer para alguém que está do seu lado, ser profeta, e falar: você vai transbordar. Você vai transbordar. Agora imagina todo mundo aqui transbordando. Porque um copo de água, quando transborda, começa a alcançar tudo que está ao redor, começa a escorrer. Se eu transbordar essa caneca, ela começa a jorrar na mesa, daqui a pouco da mesa começa a jorrar no altar, e daqui a pouco começa a escorrer. O que Deus tem para fazer em nós não é para parar em nós, é através de nós. Esse entendimento vai nos fazer transbordar. Eu estou profetizando isso sobre a tua vida porque é o que a palavra de Deus diz. E se você crê, querido, e recebe, nós contaremos testemunhos do transbordar dessa noite. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje e para todos sempre contigo, com a tua casa e com os teus negócios, até que Ele venha. Amém? Vá em paz, que Deus te abençoe. Muito obrigada, Léo. Aleluia!